objetivo não é hoje dar uma aula de educação financeira, mas eu quero te trazer na palavra tudo aquilo que Deus tem para nós, ou pelo menos algo daquilo que Deus tem para nós à nossa disposição e que às vezes nós não usamos justamente porque não procuramos saber, né? Não procuramos saber. Mas Deus, ele está à nossa disposição para atender os nossos pedidos. Eu escrevi um tema agora há pouco, né? Que como eu vou te passar uma chave, chama-se chave que enriquece, tá? Então, se você quiser colocar um outro nome para você, mas é uma chave que eu quero te passar hoje. O texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Felipe, só um pouquinho. Glória a Deus. Quem aqui, no meio dessa crise que se instalou, né, no país e também em meio à pandemia, se reinventou de alguma forma e começou a trabalhar com outra coisa que nem imaginava que poderia trabalhar? Tem alguém aqui que aconteceu isso? Tem uma. Temos mais pessoas, quem sabe. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, tá? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9 e 10. Nós vamos ler até o 13, tá? Diz assim: aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus, porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar os vossos bens com eles e com todos os outros. Eu tenho uma outra definição de prosperidade que eu anotei hoje. Diz assim que prosperar é ter tudo o que você precisa para viver bem. Né? Tem pessoas que pensam que prosperar, né? Nós já falamos isso várias vezes, mas só para recapitular, né? Tem pessoas que acham que prosperar é ser rico, abastado de tudo, né? E realmente tem um pouco de prosperar financeiramente, você pode ser rico. Claro que pode, não tem problema nenhum nisso, né? Contanto que se saiba o porquê e o motivo de se ter essa riqueza. Né? Se nós não entendermos o propósito das coisas, não tem como ser próspero em área alguma. Né? Então, prosperar é ter tudo que você precisa para viver bem. Se hoje você tem condições e consegue viver bem, você é uma pessoa próspera. Você pode se considerar uma pessoa próspera. Nós confundimos muitas vezes escassez com miséria. Escassez e miséria são coisas diferentes. Né? Tem pessoas que nessa pandemia agora chegaram num nível de escassez muito intenso. O que é ser escasso? Ser escasso é não ter falta de tudo, mas é diminuir, quem sabe, o volume. Quem sabe se você tinha o costume de comprar lá, comer carne todo dia, vamos dizer assim, né? Você comia carne todo dia. E agora você, devido à situação, à condição financeira, você já não está comendo carne todo dia. Quem sabe que você está variando, você está ali, né, dando uma diminuída, hora você come, hora você não come, ou eu mudei a carne que eu estava comendo, né, mas você não está tendo falta. Né? Escassez é diferente de miséria. É algo que nós temos que estudar, porque muitas vezes você vai ver isso na palavra, e às vezes nós interpretamos os textos de uma forma errada, e aí não chegamos no objetivo que Deus gostaria de nos falar e que nós viéssemos entender. Tá? Então eu vou trazer algumas coisas nesse sentido para que o nosso entendimento seja coeso, para que a gente consiga entender tudo. Tá? Lembra daquela passagem que Elias ele chega para aquela viúva de Sarepta? E aí ela está passando realmente uma extrema necessidade, ela está realmente em um estado basicamente de miséria. Ela só não chegou na miséria porque ainda tinha alguma coisa. Ela ainda tinha algo ainda para comer. Por mais que ela falou, só tem um pouquinho de água aí, tem um azeite e tal, tem uma coisinha para fazer e é isso que eu tenho e acabou. E aí vamos morrer. Só que algo que a gente não entende
é como Deus faz, é como Deus trabalha e como Deus age. Nós temos um problema muito grande, que nós somos seres humanos, e às vezes nós não conseguimos entender como Deus pensa. Nós somos seres humanos e nós tendemos e pendemos para trabalhar com o lado racional, para trabalhar com o lado da razão. E às vezes a razão, ela atrapalha o seu olhar de fé, a razão atrapalha a sua visão de fé. A razão muitas vezes nos atrapalha. E aí nós não conseguimos enxergar alguns detalhes. Muitas pessoas entraram nessa pandemia, às vezes por não conseguir olhar com os olhos da fé, e esqueceram, pensaram assim, poxa vida, Deus esqueceu de mim. Deus não está nem aí mais para mim. Olha a situação que eu estou vivendo. Eu estava no passado bem, quem sabe eu estava vindo de uma jornada boa e agora olha como é que eu estou vivendo. Olha a situação que eu estou me encontrando. Será que Deus realmente parou de olhar para mim? Acho que não adianta mais eu orar, não resolve mais eu fazer jejum, e campanha então, não quero nem saber de ir na igreja mais. Quantas pessoas estão pensando assim? Quem sabe eu pensei assim, você pensou assim, quem sabe alguém que está aqui dentro pensou assim. Mas nós esquecemos do que a palavra diz. Eu falo isso, já falei isso várias vezes. Não adianta nós sabermos que a palavra é verdadeira, que a palavra veio de Deus, que a palavra realmente é a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Se nós só termos a informação, se nós só tivermos o conhecimento e não executarmos a prática dessa verdade. Não adianta eu olhar para a Bíblia, ver que existe um Deus que é provedor, um Deus que faz, um Deus que acontece, um Deus que opera milagres, mas eu não acredito que Ele pode fazer isso na minha vida. Então, você quer prosperar em qualquer área da sua vida, e hoje nós estamos falando na área financeira, acredite na palavra de Deus. Acredite no que Deus está falando. Mas o que é acreditar? Eu acreditar é o seguinte, é eu saber que aquilo é uma verdade e eu colocar essa prática em ação. Colocar isso em prática, colocar a verdade em ação. O que Romanos 8,32 diz? O mesmo Deus que o próprio Filho, nem o Filho Ele poupou, mas por amor entregou a nós. Não vai dar junto com Ele também todas as outras coisas? Querido, você pode estar passando a pior crise da tua vida. Você pode estar passando a pior situação da tua história. Deus pode resolver. Deus pode mudar. Deus pode virar o quadro. Você sabia que o que você está vivendo é uma permissão de Deus? E aí, mais lá na frente, eu vou te mostrar como isso se encaixa e como isso funciona. Mas nós vivemos a permissão de Deus na nossa vida. Deus, Ele permite as nossas escolhas erradas. Deus, Ele permite até você e eu tomarmos decisões erradas, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos olhar para Ele como devemos olhar, para que a gente venha entender o que Ele está tentando falar, quem sabe há muito tempo, e às vezes nós não estamos ouvindo. E a interpretação da situação que você está vivendo vai fazer toda a diferença. Quando você vai para 1 Reis, no capítulo 17, lá a partir do versículo 10, eu não vou ler tudo porque senão não vai dar tempo, mas você pode acompanhar aí. Quando você olha no versículo 10, aparece lá que Elias encontrou a mulher, e aí ele começa a conversar com ela, pergunta se tudo está bem e tal, começa um diálogo, um relacionamento ali, uma conversa. Quando ela fala o que ela tem só na casa, e aí ele fala para ela assim, então faz o seguinte, vai lá, pega um pouco de água para mim. E aí depois que ele pede água, ele fala assim, e faz um bolo para mim. Mas sabe qual que é a sacada desse texto? É que no versículo 13 ele fala assim, primeiro, você quer abrir lá para você ver? 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá para o versículo 13. Que a interpretação vai fazer a diferença se você vai ou não viver o melhor de Deus. Se você souber interpretar o momento, se você souber interpretar o que Deus está falando, você pode viver o extraordinário. No 13 diz assim, Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça o pequeno bolo. Sabe por que ele falou primeiro? Você já parou para pensar por que ele falou primeiro? Porque pelo olho da fé, ele já sabia o que vinha depois. Porque pela fé, ele já sabia o que Deus ia fazer. Pela fé, ele já sabia. Esse é o primeiro, mas vai ter muitos depois desse que ela vai poder fazer. Mas sabe o que foi que fez com que ela vivesse o muito mais? A obediência. Por isso que eu falo para você, a Bíblia ela é real, ela é verdadeira, mas ela só passa a se cumprir na minha e na tua vida, quando eu coloco ela em prática. Quando eu trago essa verdade, como que eu trago a verdade? Fazendo, sendo obediente, sendo realmente leal ao que está escrito ali.
E aí eu passo a fazer o quê? A receber a segunda parte daquilo que Deus já sonhou. Se Deus ele nos criou a imagem e semelhança dele, você é a imagem e semelhança do Senhor? Você nasceu para prosperar em todas as áreas, financeiramente também? Então por que você não prospera? Por que não rompe? Por que não vai? Por que não passa? Será que não tem algo errado dentro de mim, dentro de você, que está travando isso? Será que não é a falta de confiança, a falta de realmente colocar em execução aquilo que a própria palavra já disse? Mas eu acredito que a palavra é verdadeira, pastor. Não responda para mim, responda para você. Você está dizimando? Você está ofertando? Você está ofertando na vida de outras pessoas? Se você acredita que a palavra é verdadeira, você está fazendo isso? O básico você já está fazendo. Mas eu não estou fazendo. Eu falei, então começa a corrigir. Não adianta querer que a promessa se cumpra se eu não começar a executar a palavra como uma verdade. Não adianta eu saber que ela é real, mas eu não acreditar ao ponto de investir nela. Esses dias atrás, eu vi um palestrante falando o seguinte: quanto vale uma ideia? E aí alguém falou assim, não, uma ideia vale muito. Né? Você pega uma ideia do Bill Gates, Steve Jobs, pega uma ideia aí de um cara aí que fez tudo. Não, uma ideia vale muito. Uma ideia não vale nada. Sabia que uma ideia não vale nada? Thomas Edison teve uma ideia, várias na verdade, ele foi inventor de várias coisas. Ele teve várias ideias, mas as ideias só passaram a ter preço depois que ele colocou elas em prática. Antes disso não valia nada. Antes disso não era só uma ideia. A promessa de Deus, até que você coloque ela em prática, a obediência à palavra de Deus, enquanto ela está aqui, é só uma promessa. Mas quando você começa a executar aquilo que Deus está falando, e começa a ser obediente à palavra, começa a acreditar de verdade nele, aí sim, começa a se tornar uma realidade. Começa a se tornar, assim, daí um cumprimento de uma promessa na minha vida e na tua vida. Essa mulher, ela vive o extraordinário, porque ela acredita, ela confia, ela se entrega. Fala, não, é isso aqui, mas ele é um profeta, ele é um homem de Deus. E ele está falando a verdade. E aí ela começa a viver. Outra coisa que eu acho interessantíssimo na vida dessa mulher é o seguinte, que ela não se encanta com o primeiro transbordar, com o primeiro vaso cheio. O que ele fala? Olha, vai por onde você puder, pega o tanto de vasilha que for necessário. Quanto você conseguir de vasilha, você traz. E ela traz um monte. E aí quando enche a primeira, o que ela faz? Ela abraça ela, coloca numa estante e coloca, olha, essa aqui, esse foi o vaso. Encheu, quase transbordou. Não. Ela fica maravilhada, ela é grata a Deus, mas ela pega aquele vaso, ela passa ele de lado e enche o próximo, e enche o próximo, e enche o próximo, até que não se tem mais vasos. Qual que é o nosso problema às vezes? Que Deus faz um milagre na nossa vida e a gente canta esse milagre, fala dele o resto da vida e não vive mais. Querido, você não precisa viver de um milagre, você pode viver uma vida de milagres. Você pode viver uma vida de prosperidade, você pode prosperar em todas as áreas da tua vida. Mas a gente fica tão encantado com aquilo que Deus fez que nós esquecemos que Ele pode fazer mais. Achamos que Ele só pode fazer na casa do vizinho, que Ele só pode fazer num familiar, que Ele só pode fazer aqui ou lá. Não, Ele pode fazer na tua vida, Ele está fazendo. Se você está aqui, você é um milagre de Deus. Porque tem certeza que o diabo já tentou te parar várias vezes. Mas Deus não permitiu. Porque Ele tem um propósito na tua história. Mas obediência é uma das coisas que vai fazer você prosperar. Quando eu falei essa questão de Elias, dele falar essa palavra primeiro, é porque Deus, querido, Ele não enxerga como eu e você. Deus, Ele não vê a palavra problema. Quando eu e você enxergamos problema, Deus, Ele passa essa palavra e fala assim, não, eu vejo solução. Deus vê solução. E se eu e você conseguir abrir os olhos espirituais ao ponto de enxergar a solução, nós paramos de murmurar, nós paramos de reclamar, nós paramos de ver a dificuldade, porque você não vê mais a dificuldade, mas você vê o que Deus está vendo. Deus está vendo além da curva. Deus está vendo além daquilo que nós podemos ver. Por isso que nós temos que confiar. Quando Moisés, ele para diante do mar, o que ele vê? Uma dificuldade. E o que Deus mostra para ele? Uma solução. Às vezes você está parado diante de uma situação financeira tão intensa, tão complicada, que você não sabe como resolver. Mas você já perguntou para Deus como resolve? Você já falou com Deus, Deus, como que eu faço para isso acontecer? Como eu faço para esse milagre acontecer? E aí Deus fala assim para você, ó, faz isso, isso, isso.
age assim, 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 na palavra está assim, 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 você já começou a fazer, você já começou a ser fiel, você já começou a plantar semente, você já começou a se organizar. O problema é que às vezes nós queremos que Deus mude e transforme toda a nossa vida, mas nós não queremos mexer uma palha, não queremos dar um passo sequer, não queremos fazer nada. Deus dá uma ordenança, bate o cajado, toca, faz. E aí Moisés faz. O problema é que Deus fala as coisas para nós e nós não fazemos, nós não queremos sair do lugar. E aí queremos prosperar. Mas eu sei que você está fazendo e você está alcançando, e se você não está, vai começar a fazer e vai começar a alcançar. Uma outra coisa que às vezes nos impede de crescer, nos impede de prosperar financeiramente. Hoje a gente vai falar sobre questão financeira. Então, o que às vezes nos impede de crescer ainda mais financeiramente? É achar que eu não posso. É achar que eu não tenho condição. É achar que pela situação que eu me encontro eu não posso fazer. Não, eu ganho muito pouco, eu não sei isso, eu aquilo. Eu começo a achar um monte de desculpa. Eu começo a achar um monte de empecilho para não fazer o que Deus está pedindo para fazer. Eu não sou dizimista porque eu ganho pouco demais, então eu não tenho como fazer. Eu não oferto, pastor, porque eu não tenho condições de fazer. Olha o tanto que eu ganho. Eu não pego o carnê, não, porque eu não posso, pastor. Se você soubesse a situação que eu vivo, você chorava, você me ajudava. Só que eu quero te mostrar uma coisa. Quando você vai lá para Gênesis, quando Deus, ele fala assim, ó, vou libertar vocês daí. Vou tirar vocês do Egito, vou fazer acontecer o negócio. A promessa que eu fiz vai acontecer. O que Deus pede para eles no momento que Deus fala assim, ó, vou libertar vocês daqui, vou tirar vocês daqui? Deus pede uma oferta. Deus pede uma oferta. E quando Deus pede um animal para sacrifício, Deus pede para cada família entregar uma. Levando em consideração que eles estavam em média 2 milhões de pessoas, se você levar a ideia que seriam 10 pessoas por família, mais ou menos, que na época não tinha TV, então tinha bastante filho. E aí, então, pensa só, 200 mil cordeiros para serem sacrificados. Só que se você atentar ao detalhe, o que eles eram? Fazendeiros? Eles não podiam nem ser pastores para ter criação. Eles eram escravos. E como que os escravos conseguiram oferta? Porque confiaram em Deus. Às vezes nós nos colocamos num lugar e colocamos numa situação que nós achamos que nós não podemos fazer nada, mas nós podemos fazer tudo. Porque não é pela razão, mas é pela fé. É a fé que te leva nesse lugar. É a confiança e o acreditar em Deus que te vai fazer crescer, que vai fazer você prosperar, que vai fazer você enriquecer, que vai fazer você ter condições para fazer coisas que você não tinha. Te dar condições para oferecer e semear na vida de pessoas que você antes não tinha condições de fazer. Não é o poder fazer, é Deus poder fazer através de você. Isso vai fazer a diferença. Se a gente for listar aqui todas as pessoas na Bíblia que achavam que não podiam e fizeram, você vai parar de dar desculpa hoje. Você nunca mais vai achar desculpa para fazer algo para Deus. Falar que você não pode, que você não tem condições, sempre dá. O nosso maior problema com o dinheiro não é que Deus não supre ou que não tem o suficiente. É que nós não sabemos administrar o que temos na mão. E aí não dá. Esse é um dos grandes problemas. Não é que não tem o suficiente, é que não administra o suficiente. Não administra bem o que tem. Eu vou te dar um exemplo. A missionária Orlando, ela é aposentada. E às vezes a gente brinca lá, né? Fala assim, meu Deus do céu, brota dinheiro, não sei como é que faz, para essa mulher nunca tem falta de nada. Mas essa é a diferença de alguém que olha para Deus como tem que se olhar. Alguém que tem controle daquilo que se tem. Alguém que é fiel a Deus e se move por princípios. Isso vai fazer toda a diferença. Quando nós vemos a palavra, olhamos para ela, não só olhamos e entendemos, mas vivemos, querido, você prospera. Não tem como você não prosperar se você não for fiel a Deus. Não tem como você não prosperar se você olhar para Deus e confiar nele do jeito que tem que confiar. Ele faz as coisas acontecerem. Deus não manteve o povo no deserto todo o período que eles caminharam? Proveu ou não proveu? Sim. Se ele enviou Jesus, você acha que ele não vai cuidar de mim e de você? Ele vai, ele já está fazendo.
Só que às vezes nós agimos como se Deus estivesse alheio à nossa situação. Às vezes porque eu e você às vezes tomamos algumas escolhas erradas e ficamos às vezes com medo de falar, Deus, me ajuda. Mas Ele nunca esteve longe para ajudar. Mas nós às vezes nos afastamos e achamos que Deus não vai fazer. Mas Ele vai. Outra coisa que nos trava e nos impede às vezes de conhecer a Deus e de receber mais do que Ele tem. E experimentar mais das suas promessas. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, cara, eu olho para a Bíblia, mas eu não entendo. Quantas vezes você se pegou, abriu a Bíblia, ouviu algo que algum pastor falou, de algo que Deus trouxe, ou a mesmo um texto que você parou, abriu e você olhou, cara, não entendi nada. Não entendi nada. E aí a gente acha que porque não entendeu o que está escrito, ou porque não entende muita coisa do que está escrito na Bíblia, nós não podemos fazer. É errado esse pensamento. Você pode fazer, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora eu quero que você pergunte uma coisa para a pessoa que está ao teu lado, só para você dar uma despertada. Fala assim, você come todo dia? Pergunta para o outro para não fazer acepção de pessoas, né? Eu já vi uns até batendo assim, falando assim, bastante ainda, né? Mas nós comemos todo dia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você come todos os dias, por quê? Porque você tem fome, óbvio, né? E alguns toda hora, que nem eu, né? Segundo o pastor Marcelo, né? Mas não vamos lembrar do domingo, né? Que senão, né? Mas para você comer, você tem que entender todo o sistema digestivo, como ele funciona, para depois você começar a comer. Você tem que entender todo o processo do alimento, quando ele entra na boca e tal, você tem que entender tudo. Absorção de nutrientes, descarte. Você precisa entender de tudo isso? Você não precisa. É algo natural, você simplesmente come. A palavra é do mesmo jeito, você tem que olhar para ela, puxa, mas eu não entendi. Você não precisa entender para fazer. Deus só precisa que você confie. Quando você olha para dízimo, cara, o que mais tem é gente falando de dízimo, falando que dízimo não pode, tentando buscando justificativo e formas para falar que aquilo não pode, que pode porque é na lei, fora da lei. A única coisa que Deus quer é, seja grato, confia. Não se trata do que eu posso ou não entender, se trata do que eu posso ou não fazer por obediência a Deus. E aí você começa a prosperar. Vou trazer um detalhe para você. Quando Deus ele cria o homem, lá em Gênesis 2, Deus cria o homem, né? Só que antes de criar o homem, o que Deus faz? Deus cria árvores. A palavra diz que Deus cria árvores belas e árvores frutíferas. Sabe por que é isso? Quem que gosta de morar numa casa bonita? Todo mundo, né? As mulheres principalmente, né? Lá em casa é uma mudação de coisa que Deus o livre, né? Quem mora lá sabe como é que é. Mas tudo para quê? Para que fique bonito. Ninguém gosta de morar em um lugar feio. Quando você vai para uma chácara que tem árvores, tem fruta, tem uma casa, aquelas casas gigantes, bonita, todo mundo fala, nossa, imagina eu com uma casa dessa. Aí agora no Instagram é mais fácil, né? Que você viaja o mundo, né? Só pelo celular. E aí você olha um lugar daquele, hoje mesmo a Elisa mostrou para mim um lugar, e falou assim, nossa, imagina nós esse lugar. Porque é um lugar bonito. Mas sabe por quê? Porque isso faz parte do teu DNA, isso faz parte do nosso DNA. Quando Deus coloca o jardim ali, Deus planta o jardim para colocar o homem lá, o que Deus fala? Que ficou muito bom. E a palavra ela é clara quando ela diz que era bonito. Porque Deus te colocou, e Deus colocou Adão aonde? Num lugar bonito. Porque Deus quer te deixar num lugar bonito. Se você está num lugar onde você acha que o ambiente que você está ainda é feio, tenha certeza que Deus já está preparando um lugar mais bonito. Porque esse lugar é que Deus preparou para você. Porque faz parte de você, faz parte do teu DNA. Deus te criou para estar num lugar assim. Isso é para estimular a tua fé. Só que nessa chave que eu quero trazer para você, eu quero te mostrar uma coisa que é muito importante e vai fazer toda a diferença se você vai usar essa chave para abrir ou para não abrir essa porta. Quando nós plantamos algo no mundo espiritual, você não planta algo para você. Isso é algo fundamental. Você não planta algo para você. Deus não é Deus de individualidade, Deus é Deus de coletivo. Deus abençoa a minha vida e a tua vida com intenção com que nós venhamos cumprir os 2 mandamentos que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, resumindo, né, os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim mesmo. Então já começa aí.
nós já começamos a entender que Deus nos abençoa não com o propósito de te fazer um cara egoísta ou uma mulher egoísta. Deus nos abençoa com um propósito de ministrar na vida de alguém, de alcançar alguém, de abençoar alguém. Deus te dá um dom não para que você se glorie no dom que você tem, não. Ele te dá o dom para que você possa tocar a vida de alguém. Deus te dá um dom para que você possa ministrar sobre a vida de alguém. Então se trata sempre de outras pessoas. Isso é um ponto que eu quero que você se atenha. Quando a gente volta para esse texto, eu quero chamar a atenção em algumas coisas. No versículo 10 ele fala o seguinte: aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Quem que você acha que está sendo reportado nesse versículo? Esse texto está falando diretamente de Deus. Porque se você olhar ali, ó, aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá. Está falando de Deus. Está falando de alguém que vai fazer algo na vida de alguém, porque na sequência vem uma outra situação. Porque ele fala, fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Às vezes nós lemos o texto somente ao nosso favor, somente pensando assim em benefício, mas nós temos que entender que a palavra de Deus ela não se limita só àquilo que eu quero de benefício, mas eu tenho algumas coisas que têm que ser feitas. Por isso que eu falo que a palavra ela tem que ser não só lida, mas ela tem que ser executada. E aí você fica buscando qual o segredo para ficar rico, qual o segredo para ter uma vida boa, qual o segredo para ser próspero financeiramente, sendo que o segredo está na nossa mão. O segredo está, às vezes, dentro do teu quarto, lá quando você fecha a tua porta, meditando sobre a palavra. E aí, quando você sai de lá, você coloca o segredo em execução e começa a viver o extraordinário de Deus. Porque você começou a entender e a viver. Então ele fala, fará multiplicar a semente, desenvolver frutos da vossa fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel nas suas ofertas? Fiel nos seus dízimos? Já começa por aí para você começar a viver um extraordinário. Uma vez nós contamos uma história, né, já ouvimos várias vezes essa história, mas de alguém que trabalhava em uma empresa que existiam dois caixas, né, o caixa do atacado e o caixa do varejo. Né, e o atacado sempre passa muito mais dinheiro, passa muito mais coisas, e o do varejo passam valores menores, porque são compras menores. E aí a pessoa que trabalhava no caixa do varejo, ela estava passando um problema na casa dela. E aí ela começou a tirar algum dinheiro daquele caixa para suprir as necessidades que ela tinha dentro da casa dela. E a pessoa, o gerente da área, descobriu, né, o pessoal da contabilidade acabou descobrindo, mas pensaram assim, não, ela deve estar passando algum problema realmente difícil, então vamos deixar, ela já vai resolver o problema e ela vai parar de pegar esse dinheiro. E aí passou-se um dia, passou-se outro, e ela não parava, e aí pensaram, poxa, o problema dela realmente deve ser muito difícil, porque ela não parou de pegar esse dinheiro de lá. E aí alguém teve uma brilhante ideia, né, e como você é bonzinho, também você provavelmente pensou a mesma coisa. Vamos colocar ela no caixa do atacado, porque lá passa muito mais dinheiro, ela pode, quem sabe, resolver o problema dela de uma forma muito mais rápida. E aí fizeram isso realmente, e ela começou realmente a pegar mais dinheiro, sem avisar, obviamente. E aí ela foi passaram-se os dias, e alguém parou e pensou, poxa vida, não resolveu o problema, ela está pegando ainda mais, e cada dia parece que o problema fica pior, porque cada dia ela pega mais dinheiro. E aí eu quero te perguntar uma coisa, o que você faria? Você continuaria com uma pessoa nesse jeito na tua empresa? Você trataria essa pessoa dessa forma? Você colocaria ela em um lugar ainda mais alto para que ela pudesse ter acesso a mais dinheiro e continuar te roubando? Você faria isso? Sinceramente? Com certeza não. E aí nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus nos dá algo, nós não dizimamos, nós não devolvemos o que é dele. Pelo contrário, começamos a passar a mão em muito mais daquilo que é dele. Sem ser gratos, sem olhar para ele com um ar de gratidão, sendo obedientes à palavra, e queremos e exigimos de Deus que ele nos coloque em lugares maiores. Você acha que Deus é obrigado a resolver isso? Você acha que Deus é obrigado a fazer o que você mesmo não faria? Você está entendendo que quando nós colocamos e mudamos a ótica da situação, nós passamos a olhar e falar, puxa vida, realmente não funciona assim. Nós temos um senso de justiça, que nós temos um senso que diz que o certo é certo e errado é errado, mas na Bíblia o senso de justiça é totalmente diferente. E eu vou te mostrar isso na palavra daqui a pouco. Mas nós temos um senso de justiça que quando nós olhamos para a nossa situação, para quando nós somos a pessoa para ser favorecida, não, aí pode, tudo é válido e eu quero que aconteça desse jeito.
Mas quando nós olhamos para um outro lado, de uma outra ótica, quando nós não somos mais, e agora nós temos que cumprir uma obrigação, ou temos que ser fiéis, aí já muda totalmente a história. Querido, se você como ser humano, se eu como ser humano, temos essa consciência de que isso é errado e que não é válido e não resolveria nada, Deus muito mais. E aí isso nos leva a entender e a ver o porquê que às vezes nós vivemos algumas coisas, passamos por algumas situações. Não porque Deus é ruim, mas porque nós não fomos obedientes o suficiente, e maduros ou quem sabe justos o suficiente para mudar a nossa própria condição. Às vezes nós temos um sonho de mudar a vida de alguém, mas não conseguimos mudar a nossa própria realidade. Tudo começa em nós. Às vezes nós queremos tocar a vida de pessoas para transformar a vida delas em oração, em várias coisas, mas não conseguimos mudar a nossa própria condição. Nós temos que mudar a nossa própria condição, nós temos que ser realmente justos aos olhos de Deus, para que nós possamos alcançar o melhor de Deus. Você quer prosperar financeiramente? Comece a viver intensamente a palavra de Deus. Comece a obedecer tudo aquilo que Ele está mandando você viver. Eu falei esses dias atrás aqui que tem pessoas que são prósperas e não estão dentro de uma igreja. Ah, mas como assim? É porque elas estão vivendo princípios da palavra. Porque elas estão executando aquilo que está na palavra. As promessas de Deus são acessadas por obediência. A salvação não. A salvação não funciona desse jeito. Mas você pode ter tudo na terra, se você quiser. Acesso a todas as promessas da palavra de Deus. Quem sabe você acesse tudo e vá para o inferno. Mas você vai acessar tudo sendo obediente. Mas é melhor não ter nada, quem sabe, e ir para o céu, né? E ter tudo depois. Mas ainda é melhor poder viver o melhor da terra e também ir para o céu. Sendo obediente à palavra. Vivendo. Quando eu falei para você de senso de justiça, que a palavra justiça ela provém do hebraico. E ela tem duas conotações na palavra. Ela diz o seguinte. É tzedek. A palavra justiça significa tzedek. E quando você olha para a esmola, que tem também essa raiz no hebraico, diz assim, tzedaká. Quando você junta essas duas palavras, ela significa assim, faça a justiça comigo. Não é junto comigo, faça a justiça sobre a minha vida. Quando a palavra está falando sobre justiça, porque a cultura de Israel, assim, não pode ter pobre, não pode ter uma pessoa pobre. Eu tenho que executar justiça sobre a vida dela. Eu tenho que a gente tem um pensamento diferente de esmola. Para nós, esmola é você pegar umas moedinhas e dar para alguém. Na palavra, ele está falando sobre esmola de uma forma totalmente diferente. É mais ou menos assim. Vocês já ouviram, acho que na igreja, falar sobre a cultura holandesa, né? Que eles têm uma cultura onde uma pessoa que veio da Holanda para cá, ela não tem condições de abrir o próprio negócio, de começar a desenvolver a vida financeira dela. O que eles fazem? Eles se juntam, se reúnem, dão uma certa quantia e falam, esse dinheiro aqui é para você se levantar, é para você começar o seu negócio, para você desenvolver. Mas e aí, como que eu devolvo? Não, você vai devolver da seguinte forma, quando você tiver condições, se tiver estabelecido, já bem, né, financeiramente, bem tranquilo, aí você vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Você vai também se reunir, nós vamos aí ajudar uma outra pessoa que vier e assim por diante. Tanto que em Israel, o governo ajuda as pessoas. O governo é rico lá e ele pode ajudar todas as pessoas. Então a ideia aqui de justiça nesse texto não é uma justiça de que nós temos de que o errado e o certo. Não é esse tipo de senso de justiça. É ao ponto de eles terem a provisão, deles serem prósperos, deles terem dinheiro, deles terem condições, mas para que eles possam exercer justiça sobre a vida de alguém. De levantar esse alguém, de ajudar esse alguém. Esse é o senso de justiça que é falado nesse texto. Por isso que às vezes nós não acessamos, porque a gente não tem às vezes curiosidade de descobrir. Quem sabe você já sabia disso, e é bom. Mas se você ainda não sabia, é esse senso de justiça que a palavra está dizendo. E é esse senso de justiça que vai fazer você ter mais. Porque o que o texto diz? O texto diz, suprirá e multiplicará a semente, e fará desenvolver os vossos frutos de fidelidade. Em alguns textos e traduções diz o fruto de justiça. Porque você aprendeu a usar a justiça de Deus. Você aprendeu a executar a justiça de Deus. Eu conheço pessoas que ainda não se converteram, mas que têm dentro delas, e Deus está desenvolvendo frutos de justiça. Porque elas abençoam pessoas que estão precisando. Elas abençoam pessoas que precisam ser auxiliadas. E aí eu falo para você, qual o propósito de ter dinheiro? Ser bem-sucedido? Óbvio, você também vai ter uma vida boa. Deus nos prometeu isso na palavra.
Mas não é só isso. É para que eu e você possamos executar os frutos de justiça sobre a vida das outras pessoas. Quando a gente vai para o versículo 11, ele fala o seguinte: e sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Às vezes a gente espera alguém da igreja, um pastor da igreja, se levantar para daí você executar um fruto de justiça. Você pode fazer isso a hora que você quiser. Você pode fazer isso no momento que Deus te chamar. O problema é que nós ficamos esperando alguém nos conduzir. E aí você só é abençoado quando alguém te conduz. Muitas pessoas não acessam as maiores bênçãos financeiras de Deus por não executar aquilo que Deus pediu para fazer. Por não saber o que Deus espera. Por não saber o que fazer com aquilo. Por isso que quando eu falei no começo da campanha, eu falei assim, gente, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Tem o dinheiro no meio? Claro que tem. É uma das áreas que nós podemos prosperar. Mas a riqueza, ela só tem sentido se tiver um propósito. Riqueza financeira, se não tiver propósito, não adianta. Deus não vai dar, porque você não sabe fazer com aquilo. É a mesma coisa de eu pegar um carro e dar na mão de alguém que não sabe dirigir. Tem sentido? Vai ter utilidade? Não. Pelo contrário, eu vou fazer essa pessoa, quem sabe, se machucar, se matar por causa disso. Às vezes a pessoa até sabe dirigir, mas ela não tem maturidade e senso de responsabilidade para usar aquilo. Deus, ele prefere não te dar algo do que dar e perder você. Deus prefere não me dar algo do que me entregar na mão e me perder. Por isso que às vezes Deus não permite algumas coisas. Não porque Ele é ruim, mas porque Ele não quer te perder. Porque Ele não quer me perder. Do jeito que nós estamos, às vezes está melhor. Mas por isso que nós temos que andar em níveis de maturidade. Nós temos que procurar saber aquilo que Deus espera, saber entender a palavra. E a palavra é clara. E sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas. Por quê? Porque executou frutos de justiça. Para serem generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Tudo isso é para glorificar a quem? A Deus. Não é para mostrar que você é bonzinho, porque você tem dinheiro e você ajudou fulano. Se possível, nem coloca teu nome. Só coloca assinado Deus, porque Ele te usou para fazer. Tem um hino que fala que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Porque não se trata de nós, se trata de fazer o nome dele ser glorificado. Aí entra um nível de propósito. Para que Deus te dá algo, para que Deus me dá algo? Para glorificar o nome dele. Não é para pagar de bonitinho e de rico por aí. Não é para isso. É para ser usado por Deus. É para ser um instrumento na mão de Deus, para mostrar Deus na vida de alguém. Às vezes Deus te deu um dom e você está sabendo usar esse dom. E esse dom está sendo para quê? Para fazer Deus ser conhecido através de alguém. Eu contei a história já da lata de Nescau, que uma vez parou uma moça aqui na frente e pediu uma lata de Nescau e algo me constrangeu a realmente a dar aquela lata de Nescau para ela. E aí eu fui lá, falei com o irmão Luiz até no dia, falei, tinha uma lata lá, falei, me dá aqui que depois eu trago duas, se for preciso, mas vamos resolver esse problema, tem que resolver agora. E aí, vim aqui e a mulher não tinha sumido. Eu falei, não, agora eu tenho que achar. Agora eu preciso saber onde está. Já tinha acabado o culto, né? Nós estávamos indo embora e achamos ela lá em cima, perto da canaleta. E eu fiquei procurando uma criança. Porque eu pensei, lata de Nescau, criança, né? Não tinha criança nenhuma. Pelo contrário, estava ela e um outro rapaz, acho que uns 27 anos mais ou menos, os dois. E eu fiquei meio assim, eu falei, bom, mas se eu tive toda essa vontade sempre de vir, então tem algum propósito nisso. E aí eu falei, entregamos a lata para ela, falou, olha, Deus te abençoe. E minha esposa falou para ela, olha, Deus te abençoe, Ele ama muito você e tal. E quando ela terminou de falar isso, a moça olhou para ela assim, sabe como é que é? É que eu não acredito em Deus. E aquilo me deu um negócio por dentro, porque eu sou humano, gente. Você é ser humano também. Dentro do seu sangue, dentro do seu corpo aí tem sangue. Uns melhor, outros pior, mas tem sangue. Né? E aí na hora eu falei, Deus, tanto esforço para ouvir isso. E aí quando nós viramos a rua, nós estávamos descendo aqui, esqueci o nome da rua ali, Sebastião Márcio Luiz, eu acho. Quando estava descendo aquela rua ali, Deus falou no meu coração. Ele falou, por que você está bravo? Por que você ficou de cara com isso? Você não precisa ficar indignado. Ela não me conhece, você me conhece. Como você quer que ela me conheça se você não exercer a atitude de amor, se você não exercer frutos de justiça sobre a vida dela? Só assim para ela conhecer.
Querido, o amor ele não é provado por palavras, não é só eu chegar e falar para a pessoa, olha, pastora Simone, Jesus te ama, ele se importa com você. Mas sabe como é que Deus se importa com você? Quando ele usa a minha vida para ir lá na tua casa e te abençoar. É assim que ele ama você. Ele já deu a maior prova de amor na cruz. Mas ele fez isso para nos dar vida, para nos dar liberdade, para que hoje nós pudéssemos exercer frutos de justiça sobre as vidas das outras pessoas. E só exerce frutos de justiça quem se permite ser usado por Deus. E só tem o que fazer quem se deixa. Você quer ter mais condições financeiras para fazer o que você quiser na terra? Comece a exercer frutos de justiça. Deus vai te permitir viver coisas maravilhosas. Simplesmente porque eu e você nos deixamos ser usados por Deus. Querido, Deus plantou Jesus na cruz para colher vida em mim e em você. E o que nós estamos plantando? O que nós estamos fazendo com a semente de vida que está dentro de nós? Quem sabe você ganhou tantos mil nesse ano? Quantas plantas, quantas sementes de justiça você plantou? Quantas coisas eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Deus plantou vida em nós para que essa vida venha gerar mais vidas. E aí nós exigimos algo de Deus, mas não estamos colhendo, porque às vezes nós estamos plantando as sementes, mas estamos comendo as sementes. Deus nos permite ter prosperidade financeira, para que a generosidade, para que a beneficência, para que todas essas coisas sejam feitas através de nós, em nome de Deus. É para isso, querido. É para isso. Tudo é para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O problema é que às vezes a gente quer que todas as coisas sejam em nosso favor. E não é assim que funciona. Deus ele quer fazer tudo isso, mas para a glória dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabia que a resposta sua pode estar do seu lado? Sabia que a tua resposta de oração pode estar do seu lado? Olha para a pessoa do seu lado aí. Olha para o outro lado. Ela pode ser a sua resposta. Sabia disso? Sabe como que pode ser a resposta? Quem sabe você está orando para Deus falando, Deus, aumenta o rendimento financeiro da minha empresa. Deus, faça com que o meu emprego eu consiga um aumento. Deus, me faça, Deus querido, crescer e prosperar. E às vezes tem alguém do teu lado fazendo uma oração totalmente diferente da sua. Deus, eu preciso almoçar amanhã, eu preciso comprar comida amanhã e nem sei como fazer isso. Você entendeu o negócio? Não? Já pegou? Que Deus pode te prosperar para ser a resposta da outra pessoa. Você pode ser resposta de oração na vida de alguém. Uma vez eu falei essa frase que Deus ele não responde perguntas, Deus responde respostas. Seja a resposta que Deus vai dar para alguém. Seja a resposta, estamos falando de vida financeira, seja a resposta da vida financeira de alguém. Quem sabe Deus te permitiu nessa crise perder tudo que se tinha. Você chegar num lugar onde não tinha mais condições. Simplesmente para mostrar para você o que Ele queria fazer na real com você todo esse tempo. Quem sabe Deus te fez se reinventar. Simplesmente para mostrar, era isso que eu tinha para você todo o tempo, mas você nunca tinha entendido. Eu brinquei com o irmão Luiz, quando ele começou a fazer aqueles negocinhos de madeira lá, aqueles artesanatos, cachipô, umas coisinhas para colocar vaso. E aí o dia que eu vi a foto, eu falei assim, nossa, você vai se tornar uma empresa, sabia? Ele, não, dá muito trabalho. Eu falei assim, eu estou falando para você, Deus vai fazer disso uma empresa. Eu falei assim, anuncia uma vez para você ver. Você vai ver o que vai acontecer. Não precisou nem anunciar, né? Não precisou nem anunciar. Querido, Deus ele nos leva a lugares quando nós estamos andando em obediência com Ele. Deus nos leva a viver coisas quando nós realmente começamos a viver a palavra de Deus e colocá-la em prática. Não tem como você viver em obediência a Deus e não experimentar o melhor dele em todas as áreas da tua vida. Não tem jeito. Ele quase te obriga a viver o melhor. Porque Ele cumpre o que Ele falou. A única coisa que eu e você precisamos fazer é ser obedientes da palavra. E você pode ser a resposta de oração de alguém. Quando a Agar ela é despedida lá, é mandada embora com Ismael, o que acontece com ela? Ela leva um pedaço de pão e um odrezinho com água. Chega um momento, o que acontece? Acaba a água. A água acaba.
E aí nós vivemos quase a mesma coisa que ela, ou quem sabe de uma maneira até pior. A criança começa a chorar, com sede, imagina no deserto, e ela começa a se desesperar, porque ela fica pensando na condição que ela está vivendo. Por isso que eu falo, nós não podemos viver de condição. A condição é um cenário, é um momento que passa. Nós temos que buscar a ter visão de Deus, para saber o que é que Deus está fazendo. E a visão de Deus, a falta da visão de Deus, impediu ela de enxergar o melhor de Deus. E ela começa a chorar. Ela começa a chorar, e a criança chorando, e ela coloca a criança debaixo de uma árvore. Sai uma medida, a palavra diz que ela saiu uma medida de flecha, né? Se um arqueiro jogava uma flecha, ela saiu mais ou menos a distância, 100, 150 metros. E ela saiu porque ela não aguentava mais do que ver o choro daquela criança. Ela não queria ver mais, ela não ia aguentar ver o filho dela morrendo, nas condições que eles estavam. E aí um anjo aparece, porque Deus ouve o choro de quem? De quem que Deus ouve o choro? Isso, da criança. Deus ouve o choro da criança. Por que Deus, você já provou pensar, por isso que a Bíblia ela é muito, muito interessante você estudar, você começar a buscar as curiosidades da Bíblia. Por que Deus ouve o choro da criança? Porque ela deixa a criança perto de um madeiro, de uma árvore que lembra o quê? Cruz. E aí entra um detalhe para mim e para você. Você quer que a sua situação se resolva, você quer que os teus sonhos aconteçam, aquele sonho que as pessoas falaram para você que nunca iam acontecer, que não ia dar certo, que você não ia dar certo na vida? Coloca aos pés da cruz, coloca aos pés do madeiro. E Deus ouve o choro daquela criança. Quando Deus ouve o choro da criança, o que Deus faz? Deus manda um anjo para dar uma resposta. E aí Deus faz uma pergunta que para mim e para você não tem... Para que fazer uma pergunta dessa, né? Chega para ela e pergunta assim: por que você está chorando? Mesma coisa, você está lá na tua casa, com um monte de coisa para resolver, um monte de problema, um monte de pepino. Você está chorando triste, porque Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Só que daí o que Deus pergunta? Por que você está chorando? É algo meio óbvio para Deus. Mas Deus não estava perguntando, o anjo naquele momento não estava perguntando exatamente o que estava acontecendo. Porque ele já sabia. Mas ele estava perguntando o porquê ela estava chorando. Porque ele já sabia o quê. Sabe por quê? Abraão ele tinha 7 poços que não eram visíveis ao olho natural. Ele tinha poços de água que eram colocados justamente no campo dos inimigos. E Deus protegia os poços dele para que as pessoas não vissem. E as únicas pessoas que conseguiam enxergar aquilo eram as pessoas que tinham visão espiritual. E ela não tinha visão espiritual para enxergar o poço que estava do lado dela. Sabe por que muitas vezes eu e você choramos à toa? E Deus pergunta: cara, por que você está chorando? Porque nós não temos visão espiritual para enxergar que a solução está do nosso lado. Sabia que quando você olha às vezes para uma pessoa dessa, essa pessoa pode ser a resposta, de novo, de oração? Às vezes alguém que você conheceu é a resposta de oração, mas você não está vendo, porque você não está tendo visão espiritual. Mas pastor, como assim o poço? Quando o anjo fala para ela assim: olha, eu vou abrir os teus olhos. Deus permite que ela abra os olhos espirituais dela. Sabe onde que ela estava? Do lado de um poço de Abraão. E naquela mesma hora, o que ela faz? Pega o odre, enche de água e fazer o quê? Levar para quem? Para o filho, que estava morrendo de sede. Sabe qual que foi o erro dela? Não foi de ter enchido, de não ter visto. O erro dela foi de não ter tomado posse do poço. E pegou o odre e levou. Ela podia ter um poço só para ela. Deus mostrou a solução para ela naquele momento, mas ela pegou o odre e foi. E ela podia ter tomado posse. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós nos limitamos a um simples copo de água, mas Deus está dando uma fonte para mim e para você. Por isso nós temos que buscar ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós falamos isso em toda a campanha e vamos falar até o final. Não é sobre o que Deus tem a oferecer, mas é sobre quem Ele é. E quando nós sabemos quem Deus é e curtimos quem Ele é, nós passamos a ter tudo que Ele tem. Você não precisa ficar passando 50 semanas fazendo coisa para isso, para aquilo, não. Você tem acesso a Deus, você tem relacionamento com Deus e você passa a ter visão de Deus. E aquilo que te trazia problema e preocupação não traz mais, porque você sabe que você anda acima da circunstância. Você anda acima do problema, que aquilo é uma condição que vai passar, é uma situação ali que é temporária. E você olha, não, isso é só para me fortalecer, mas eu já vejo algo em Deus, eu já vejo a solução em Deus, porque Deus é maior e superior a qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que você conhece já faz tempo, e às vezes você olha para ela depois de um tempo que você não via, e essa pessoa anda com Deus.
Ou quem sabe você já teve essa experiência de estar caminhando com Deus. E aí, de repente, alguém que te conhecia há muitos anos não te reconhece. Fica sabendo de alguma história sua. E aí, quando chega perto de você, poxa, não sabia que era você. Não te reconheci. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus é transformado. Quem caminha com Deus é totalmente transformado. Isso aconteceu com Ismael. Aconteceu com Agar. Nessa mesma história, mas lá na frente. Porque se você olhar o contexto da história, o que acontece? Ele se torna um flecheiro, aí lá na frente ele conquista os poços, sendo flecheiro, ele passa a ser dono dos poços, aí tem uma crise sobre a terra, Abraão precisa de água, o que ele vai fazer? Vai consultar os bambamãs lá, eu preciso de água. Eu falei, olha Abraão, seguinte, tem um flecheiro aí, esse cara aí dominou sobre todos os poços, e agora você vai ter que falar direto com ele. Só que quando Abraão chega lá, ele não reconhece Ismael. Ele não reconhece Agar. Sabe por quê? Porque quem caminha com Deus é transformado. Se as pessoas não estão te conhecendo, é porque justamente você está sendo transformado através da glória de Deus. Você tem caminhado com Deus. Você quer ter a vida transformada, que as pessoas realmente sejam impactadas pela glória de Deus na tua vida? Anda com Deus. Caminha com Deus. E você vai ver o que vai acontecer. E aí, só para te trazer uma curiosidade, que às vezes a gente fica perguntando, né? Quem tem vontade de ir para Dubai? Eu também quero conhecer aquele lugar lá. Ver se tudo que falam de lá é verdade, né? E aí Ismael, ele começa a cavar mais poços. Procurando o quê? Água. Até que chega uma hora que ele acha uma água preta. E aí ele é pai de 12 príncipes árabes. E aí começa os donos de todo o petróleo. Sabia que os árabes são donos de 92% do petróleo do mundo? Descendentes de quem? De Ismael. Porque Deus não esqueceu do filho de Abraão. Porque a promessa de Deus qual era? Que Deus não esqueceria de Ismael. Agora eu quero te levar a pensar numa coisa. Se Deus não esqueceu de um filho que não era dele, o que você acha que ele não vai fazer com você que é filho? O problema é que nós achamos que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Deus não deixou. Nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de ser obedientes. Nós esquecemos de fazer o que Deus nos pediu a fazer. Nós esquecemos de nos mover por princípios. Nós nos enchemos de graça aos olhos quando vemos uma botija cheia de água, sendo que podíamos tomar posse de um poço. Você quer tomar posse da vida financeira hoje? Você quer realmente prosperar em todas as áreas e também na vida financeira? Quebre os odres e tome posse do poço. Saiba quem você é em Deus. Saiba que você é uma joia preciosa e você é filho de Deus. E que Ele não se esqueceu. Se Ele se preocupou com o filho de alguém, você é filho, então Ele vai se preocupar com você. Ele não te esqueceu.